paz de São Paulo. Vamos ver uma passagem aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. A maioria já conhece essa passagem. Mas vamos ver aqui nossa fé aqui. O Espírito Santo vai nos mostrar mais como que nós temos que conviver com a fé. Diz assim, o título: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos, quer dizer, ordenou Jesus aos discípulos embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então aqui Jesus, ele ordenou os discípulos a passar adiante dele, na frente, porque ele ia despedir as multidões. Então aqui no 23 diz assim, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus aqui, ele está dando um exemplo para nós hoje. Às vezes nós temos momentos das nossas vidas que às vezes nós temos que nos falar com Deus particular. Tem momentos que nós deveremos falar com Deus em oculto, porque você vai se sentir mais espiritual quando você fala com o Senhor. Como diz uma passagem, que ele manda nos entrar em nosso aposento, nos fechar a porta e falar com ele, que ele nos responde. Então, aqui no 24, ele diz assim, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, quer dizer, a muitos distantes, a muitos metros, quilômetros, da terra, açoitado pela onda, porque o vento era contrário. Então já estava bem distante esse barco aqui, do Senhor Jesus, dos seus discípulos. Aí diz assim no 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. É por isso que às vezes eu sempre digo que a palavra de Deus, o Senhor Jesus sempre ele faz de exemplo para nós. Ele poderia muito bem mandar os seus discípulos esperar. Ou ele mesmo poderia ir junto e descer aonde que ele até foi. Mas foi o que ele fez aqui. Ele deixou os seus discípulos sozinhos para que viesse ao encontro com ele e que o próprio Senhor Jesus ia se mostrar e ver qual que era a fé deles. Olha só o que diz aqui, no 26. E os discípulos, ao veres andando sobre as águas,
ficaram anterrados, e exclamavam: é um fantasma, e tomando de medo, gritaram. Antes de ver essa passagem, eu vou te falar para vocês, meu amigo, minha amiga. O medo é o pior inimigo do homem. O medo. Ele faz até sua própria fé cessar, diminuir. O medo. É o medo. Você veja que hoje nós estamos passando uma crise aí, que a maioria, para dizer, totalmente todos, mas a minorias deles estão todos com medo. Para não dizer a maioria, né? A minoria, né? Estão tudo com medo. Por quê? Porque o medo faz esfriar a sua fé. Vai se afastar daquele que é maior do que todos os problemas, Jesus Cristo. Então você veja bem aqui, voltando aqui para a palavra, ele diz: e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram enterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomaram de medo e gritaram. No 27, Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aqui tem duas passagens que a gente tem que ter na nossa vida. Primeiro, tem ânimo. Olha aqui. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então você veja que o Pedro, ele ali, por mais que ele não sabia que era Jesus, ele tomou uma posição de saber quem era. Porque quando vem um problema nas nossas vidas, um sintoma, ou qualquer tipo de doença, que nós vamos orar, nós não queremos saber qual que é a doença, nós vamos orar. Quem vai fazer a obra é Deus. Então aqui, o Pedro, ele disse: vem, disse o Senhor Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Até aí está tudo bem, foi encontro com Jesus. Por que esse momento que tem com Jesus foi até bom? Você veja bem, quando a pessoa está bem de vida, está bem sucedido financeiramente, espiritualmente, julgamente, aí ele busca Jesus com fervor. Mas olha só o que diz aqui, reparando, porém, nas forças do vento, teve medo. Já viu o medo? E começando a submergir, quer dizer, afundar, gritou: salva-me, Senhor. Quer dizer, esse é o momento que quando a pessoa se vê cheio de problemas, que parece que não tem saída, a pessoa que às vezes se encontra num momento difícil, financeiro, conjugal, espiritual, já não olha mais para Jesus. O medo já toma conta, já esquece da palavra. Não quer nem sequer orar. Fica tão fraco que não quer nem ler a Bíblia. O medo, por causa do Pedro. Enquanto ele ia indo até Jesus, está tudo bem. Aí como ele começou a ver os sintomas, os problemas, a água, começou a se afundar, aí veio o medo. Aí disse aqui, disse aqui no 31. E prontamente Jesus
estendendo a mão, tomou-o e lhes disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer, quantas vezes Jesus fala isso para nós? Que o problema está para resolver, mas às vezes nós recua aquilo e não quer. Às vezes o medo toma a posição maior do que a fé. E a fé faz você olhar para Jesus. O medo faz você cair. Então está aqui, ó, o 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o que estava no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente eis filho de Deus. Quer dizer, quando você recebe tudo nas mãos de Deus, quando você glorifica a Deus, quando você está tudo bem, glorifica a Deus, busca a Deus, clama a Deus. Mas aí, quando está numa vida, sabe, fraca, uma vida sem motivo como é que eu digo mesmo, de vigor, então a pessoa, ela fica apavorada, ela nem sequer busca o Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, vou deixar essa palavra com vocês aqui agora, e nós vamos ouvir um louvor aqui no nome do Senhor Jesus, mas eu acredito que vocês ouviram a palavra, e só vão acreditar nessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir aqui, para a glória de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo. Um abraço.